Na noite de quarta-feira, 23 de novembro, o repórter Zé Gui, do canal O Mister, esteve na Câmara Municipal de Montes Claros para acompanhar a audiência que discutiu a difícil situação financeira do Previmoc. O presidente da casa, Cláudio Rodrigues, o Claudinho, falou para o canal Zé Gui, O Mister. Confira. Nós estamos aqui na Câmara Municipal, nós estamos agora nesse momento com o Claudinho, né, o presidente da casa. Claudinho, essa audiência pública para discutir a situação financeira da Previmoc, como foi essa audiência e como você avalia? Uma audiência importantíssima e essa audiência é desdobramento de mais duas audiências que nós tivemos, né? E nessas, desde a primeira, foram tendo encaminhamentos. A primeira preocupação nossa, que foi a preocupação da gente ter conhecimento da real situação financeira do Instituto de Previdência. O que aconteceu? O Instituto de Previdência, hoje, ele tem, né, 2.700 entre aposentados e pensionistas lá, que recebe uma folha que paga para esses aposentados e pensionistas quase 7 milhões de reais mês, e posteriormente nós temos em torno aí de 4.200 servidores ativos. Então, entre ativos, aposentados e pensionistas, e para arcar essas aposentadorias desses ativos e os inativos, o Instituto de Previdência, o Previmoc, teria que ter em caixa 1 bilhão e 700 milhões em caixa. E, na verdade, eles não têm esse valor em caixa. Então, a conta não fecha. Está zerado os caixa hoje. O que entra das contribuições dos ativos, mais a parte patronal do município, não dá para pagar a aposentadoria dos inativos. Hoje, o que está garantindo é um parcelamento de uma dívida que foi reconhecida pelo município e que hoje está complementando esse pagamento dos aposentados. Então, está tendo um déficit em torno de uns 3 milhões mês. Porém, esse parcelamento termina a partir de meados do ano que vem, de 2023. Então, a partir do meio do ano que vem, a conta já vai estar negativa. Então, na verdade, essa que foi a nossa preocupação dessa audiência pública, onde, primeiramente, descobrir o porquê desse déficit, o que ocasionou esse déficit. E aí, fomos buscar informações, criamos um grupo de trabalho composto por parlamentares, inclusive parlamentares que são servidores como eu, representantes de sindicatos, né, representantes dos servidores. Então montamos e fomos buscar informação. Fomos solicitando do Instituto de Previdência as informações financeiras, os históricos, e fomos tentando identificar o porquê desse déficit. Primeiro, identificamos que, pelo fato do município há muito tempo não estar fazendo concurso público, então não está garantindo hoje em torno aí de quase 5 mil servidores contratados que poderiam estar contribuindo para o Instituto de Previdência, e esses valores estão sendo pagos para o INSS, que é o regime geral, poderia estar tendo esse dinheiro entrando no caixa do Instituto, certo? Então, primeiro ponto. Segundo ponto é a questão de houve vários investimentos feitos que que tiraram recursos do Instituto de Previdência, né? Hoje o Instituto é proprietário de um shopping popular. O shopping popular do município é do Instituto de Previdência. Então, na verdade, o município, os administradores anteriormente, né, eles compraram o terreno, depois edificaram, né, e hoje tem esse prédio, porém não era finalidade, né? Se o recurso estivesse sendo aplicado, hoje teria em caixa um recurso que poderia garantir as aposentadorias. Então, hoje tem o patrimônio, mas porém esse patrimônio ele poderia ter esses dinheiros que foram pagos para adquirir o terreno e o próprio instituto
o próprio shopping, poderia ter sido investidos, né, na Bolsa de Valores com aplicações moderadas que renderiam valores mensais, né, que poderiam estar hoje em caixa. Então, assim, e depois também teve aplicações, né, em fundos, né, comparo títulos que houve prejuízo, né, os títulos que deram prejuízo, aplicações em bancos que faliram, tipo o Banco Santos, né, então, e vários outros tipos de prescrições que, na verdade, o que acontecia? O Instituto, a Prefeitura deixou de repassar contribuições da parte patronal, tanto da parte do servidor. Os administradores anteriores não entraram na justiça para requerer o dinheiro, essa dívida foram prescritas, então, sim, é esse somatório. Então, nós, o Grupo de Trabalho, identificaram, né, em torno aí de 1 bilhão que, se o município tivesse tomado essas providências dele, estaria em caixa e não estaria com essa dívida, né? Então, a audiência pública muito produtiva, primeiro, para dar conhecimento para os servidores dessa situação, o porquê do déficit. E agora também apontou, né, soluções para que possa amenizar isso. Uma das soluções é o município reconhecer que essa dívida é dele e aí passar, né, sugestões nossas de aumentar a alíquota do patronal para o teto máximo, né, de 21,74% para 28%, criar uma alíquota extra de 50% para criar um fundo para compensar essa diferença que hoje há entre o que arrecada e o que paga, né? Então, proposta que o município pague, né, que faz o levantamento de alguns terrenos para estar também repassando isso, abatimento da dívida, e para o Instituto vender e capitalizar e colocar dinheiro em caixa, né? E várias outras alternativas que o grupo de trabalho está sugerindo, né? Então, como encaminhamento da audiência pública, né, foi muito produtiva, primeiro para o servidor ter esse conhecimento e depois as propostas que vai ser encaminhado para o prefeito municipal, que é o chefe do executivo. Claudinho, o que muito que os servidores e os aposentados pediu é o concurso público. É importante o concurso público para uma previdência municipal? Sim, é muito importante. Primeiramente, a forma legal da investidura no serviço público é o concurso público, né? E, além disso, capitaliza. Hoje, temos a informação através dos dados que foram no ano passado, que hoje o município paga da parte patronal, junto com a parte do servidor, repassa em torno de quase 6 milhões por mês para o regime geral, que é o INSS, e que esse valor poderia já estar sendo capitalizado para o Instituto de Previdência. Então, por isso da importância da forma de ter o efetivo, porque o efetivo vai contribuir para o Instituto de Previdência e, com isso, capitalizar o Instituto. Claudinho, qual a importância do concurso público ser feito no ano 2023? Porque 2024 vem um ano político. Sim, primeiramente por questões legais, né? Tem imposições da lei eleitoral que, se deixar para o último ano, né, não poderia, né, dar posse para esses servidores se o concurso for homologado, né, a uma determinada data. Então, por isso que é importante a gente ter o concurso público, né, que já tinha que ser de imediato. Mas, como a gente sabe que depende de levantamentos, depende de talvez alteração até na legislação, que se fosse pensar de que se fosse feito esse concurso de imediato agora, não estourar até os meados de 2023. Deixamos um espaço aqui, né, que a gente está conversando aqui, para você deixar uma mensagem também para outros presidentes da Câmara, aí de cidades que têm previdência municipal, a sua importância e a sua fala com a sua experiência. Sim, dizer para os presidentes, para os legislativos, né, para os municípios que têm regime de previdência próprio e a Câmara, né, é importante, né, o legislativo tem um papel importante para ser interlocutor, né, dessa relação, né, o que está acontecendo em Montes Claros. Os parlamentares participam desse grupo de trabalho, onde está trazendo essa situação que é deficitária do Instituto para uma solução. Então, a participação da Câmara é muito importante, a participação dos parlamentares, né? Fazer essa interlocução com os representantes dos servidores, das categorias, né? De forma clara, transparente, porque aqui, por exemplo, Montes Claros, solicitamos, o Instituto passou todas as informações que o grupo de trabalho precisava, o Executivo passou as informações